e anjos que perderam o seu local porque pecaram. Aí dentro da nossa fé, todos os outros espíritos são anjos que caíram. Então acaba que na nossa cultura é demônio, dentro da nossa fé. Não significa que eu não posso te respeitar de você cultuar e servir. Por exemplo, você tem a quimbanda luciferiana. O que eu tô achando interessante em você, Tião, é isso. Ele tá falando bem, dentro daquilo que a gente acredita. Isso é interessante. Sim. Só que dentro daquilo que você acredita, existem anjos decaídos, arcanjos, serafins, etc, etc. Ok, tá tudo certo. Só que dentro daquilo que a quimbanda pratica, não. Eu não posso aceitar que as pessoas adentrem pra mim e falem que um Exu ele é um diabo, ele é um demônio, só porque ele não tá dentro ali da Bíblia como um Deus. Então, peraí. Como que o orixá, ele não tá ali dentro da Bíblia? O orixá é um demônio? O budismo, Buda, Dalai Lama então tá... Siddhartha Gautama. Como é que é? Siddhartha Gautama. E isso não tá dentro da Bíblia. Ele é um demônio? Poseidon, Hades, que são deuses gregos, não tá dentro da Bíblia. Ele é um demônio? Anubis é um deus egípcio. O Miro até poderia concluir. Olha só, dentro da própria fé de vocês existem aqueles seres aceitos e aqueles que não são aceitos, correto? Vocês têm espíritos maus que não são bem-vindos dentro de alguns terreiros. Da mesma forma como amanhã... Quais são, Tio? Porque assim, eu não sei qual o nome é dado. Tá. Eu sei que existe orixás e existe entidades que não são o mesmo. Por exemplo, tem gente que acha, você citou sobre Exu e Pombagira. Tem gente que acha que os dois são orixás. Pombagira, se não me engano, é uma entidade, ela não é um orixá. Correto? O orixá, existe um orixá chamado Exu. Um orixá africano. A Pombagira trabalha dentro do orixá Exu. Não, assim, existe um orixá chamado Exu. E existe uma entidade chamada Exu e Pombogira. Existe um orixá chamado Exu e uma entidade chamada Exu e Pombogira, que é o mesmo nome, mas não são a mesma coisa. Mas não existe o orixá Pombagira. Não, orixá Pombogira. Essa é mas, assim, então, assim, atacando minha religião agora, Taitinho. Logo vai existir. Porque as pessoas costumam a fazer loucuras dentro da religião. Então logo vai existir. Por exemplo, a sua quimbanda é luciferiana? Quando eu iniciei na quimbanda luciferiana. Hoje você não está mais. Então você considera Lúcifer um espírito aceito dentro da sua religião ou... Considero aceito. Vamos chegar agora nessa pergunta. Agora essa pergunta. É pro Willis mesmo. O que é diabo pra você? Diabo pra mim é toda aquela pessoa que pratica a maldade alheia. A pessoa. Não é uma entidade. Não é uma entidade. Isso é um diabo. A pessoa que ataca o outro sem... Não é o anjo caído. Não. Ele não é o pai do rock. Não, porque não existe isso pra mim. Não tem como porque se eu for falar que o diabo é um anjo caído, eu vou estar dentro de uma crença que não é a minha. Não é a minha. Então, pra mim, o diabo é toda aquela outra pessoa que faz o mal pro outro ser humano. Esse é o diabo. E pra mim, todo o Cristo é a pessoa que pratica o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Como dizia Kardec, não há salvação sem caridade. Então, pra mim, é isso. O diabo e o Cristo. Eu posso ser o diabo. Eu posso ser o Cristo. Concluído. Agora vai tinha. Mas, por exemplo, o diabo, algumas pessoas questionam a gente evangélico falar que vamos dizer um espírito, um orixá, alguma coisa é um diabo, vamos dizer. Mas só que diabo, a origem do nome é só o inimigo. Seria apenas um espírito. Na Bíblia está como escrito acusador, né? Isso, como acusador, é como um inimigo. Sim. Então, é que criou-se um aspecto como se a gente tivesse, vamos dizer assim, como se diabo fosse um ser. Diabo é um nome que não foi traduzido e é o nome inimigo, significa inimigo. Então, a partir do momento em que eu acredito em Deus e, por exemplo, dentro da minha crença,
os anjos não são reverenciados, eu não acredito, eu não oro para anjo, não espero que... Anjo Gabriel, Rafael, Isso, não, Miguel. eles são co-irmãos nossos. Sim. A gente não serve eles e eles não nos servem. Oração do Arcanjo Exato. Miguel, não? Não. Dentro do evangélico, não. Nós não fazemos oração para nenhum tipo de anjo. Então, dentro da nossa crença, Deus é o único. E Tio, eu posso só fazer uma pergunta para agora você, pode. então? Como você consegue me explicar, tá? Por que o católico, ele acredita em santos e o evangélico não? Se ambos, igual você mesmo disse, têm a mesma base, a mesma Bíblia. Mesma Bíblia. Então, por que um acredita e o outro não? Assim, é uma curiosidade minha, tá? Por favor, me ajude a entender. Já concluiu a pergunta. Concluiu, né? Já. Concluiu. Então, olha Só só. para ajudar a entender mesmo. É a mesma forma que, por exemplo, existe a quimbanda luciferiana e a quimbanda que não aceita, vamos dizer, o Lúcifer dentro dela. Por exemplo, você tem literaturas que falam que os orixás foram enganados e atrapalhados, inclusive, pelo Lúcifer. Então, da mesma forma como você tem a quimbanda, que para eles Lúcifer é um ser que deve ser invocado, você tem outra que não deve ser invocado. É a mesma coisa. Para nós evangélicos, segundo a Bíblia fala que o único ouvinte de oração é Deus. Então, para a gente é só Deus. Eles já decidiram ter pessoas que vão mediar aquilo ali. Mas, dentro da fé, dentro da própria Bíblia católica, fala que é só Deus. Entendeu? Só que eles resolveram achar que outros também ouviam orações. Mas dentro da, você falou, citou a quimbanda, nenhuma quimbanda, algumas quimbandas cultuam a demonologia, outras não, mas não quer dizer que a minha quimbanda, por não cultuar, não aceita. É diferente. É diferente da igreja evangélica que não cultua o santo e não aceita que a igreja católica cultue. E qual foi essa... Não é que a gente não aceita. Dentro da minha Bíblia, eu tenho Bíblias de várias coisas, lá está escrito São João, São Paulo. Porém, eu não oro a São Paulo. Eu aceito São Paulo como um servo de Deus, eu aceito São Pedro como um servo de Deus, porém, eu só não faço orações a eles. Mas eu acho interessante isso porque você vê muitos pastores aí que quebram imagens de santos, atacam santos, e é dentro da sua crença religiosa. Chuta Nossa Senhora da Aparecida em rede nacional. Mas me tira Da uma mesma dúvida. forma como eu já encontrei um ebó dentro do meu quintal. Mas você acha correto isso? não. Mas Não. me tira uma dúvida. Onde está essa que você falou que você leu e Lúcifer atrapalhou os orixás? Se para dentro do culto a orixá, Lúcifer não faz parte. Olha. Eu quero uma resposta. Não estou falando que você está errado, tá? Não, sim, eu vi não de uma isso. própria pessoa de Quimbanda. Que as pessoas comprovem, mostrem. Porque uma coisa é o achismo, outra coisa é ter prova. Aí você tem que entender o seguinte, ó, você tem a própria literatura de Quimbanda, aí você tem várias pessoas que escrevem livros. Sim. Né? Então, se eu não me engano, é alguma coisa mãe de Iemanjé. Eu posso até mandar para você Manda depois, onde ela fala que, inclusive, os orixás vieram da criação de Elohim, que para nós é Deus, e que se formou primeiro o Exu. E de Exu se expandiu e veio para o Jardim do Éden. E ali no Jardim do Éden, Lúcifer ficou, como ele já tinha caído, ele ficou levando para Deus como se os orixás fossem se unir aos humanos contra o próprio Deus. E aí foi onde criou essa separação. Eu posso até mandar para você, para depois você ver uma pessoa da própria Umbanda falando isso. Não, manda para mim. Aquilo que eu falei para você no começo é a realidade. Eu não vou falar de Quimbanda pelo que um pastor falar para mim. Eu vou falar de Quimbanda sobre o que eu vi dentro da própria Só que Quimbanda. manda para mim, porque nem todas as pessoas que falam de Quimbanda sabem o que está falando. Mas essa mulher tá falando, ela é uma luta dentro Mas do ela culto. é levantada como alguém influente dentro, tá? Mas nem sempre o influente sabe o que tá dizendo. Só basta ter mídia. Mas é da mesma forma como Tem alguns alguns pastores chutaram imagens. É isso que eu tô querendo Não, falar. eu entendi. Assim como tem pastor que chutou uma imagem, tem pessoas da Quimbanda que fazem coisas também que não são legais. Tem, não, mas aí não é as pessoas, não é a religião em Isso, si, são as as pessoas. As pessoas. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Itinho, existe céu e inferno na sua visão? Sim. Com base nos seus estudos, céu e inferno. Se eu for uma pessoa ruim aqui, vou pro inferno. Se eu for uma pessoa boa, vou pro céu. O que você tem de entendimento sobre isso? Sim, dentro da nossa fé, existe céu e existe inferno. Não existe uma compra do céu, né?
mas você compra o inferno com suas próprias atitudes. Então, existe um inferno que a Bíblia demanda como inferno, que também depois será lançado dentro de um lago de fogo. É um local realmente de punição, que as pessoas que forem más